época que o Lula caiu, bateu a cabeça porque tava tomando banho, resolveu cortar a unha do pé e aí o banquinho virou com ele? Eu virei pra todo mundo e disse que aquela história conseguiria ter mais repercussão do que vocês imaginavam. E as pessoas me chamaram de doido, falaram que isso não ia acontecer, que não tinha chance de rolar absolutamente nada. Mas agora, um bom tempo depois, o Lula acabou de ser internado. Então, resumindo, pra quem me chamou de doido, olha só o que acabou de acontecer. E o pior, como se não fosse só a internação, fez uma cirurgia de emergência, né? Segundo os médicos, falaram que não deram nada nessa cirurgia e que ocorreu normal, mas mesmo assim o Lula vai ficar dentro da UTI, né, por observação durante aí um tempo. Ou seja, as atividades foram aí cessadas do Lula nos últimos dias, deixando então o Alckmin no comando. Mas mesmo depois da cirurgia, mesmo depois de tudo ter aí ocorrido, a situação ainda tem uma pequena possibilidade de dar ruim, tá? Mesmo os médicos dizendo que não tenha ficado nenhum efeito colateral. Sendo uma coisa, inclusive, muito rara, principalmente quando a gente pega alguém da idade do Lula, e não só da idade do Lula, né? Como também com o ocorrido que aconteceu com ele depois da queda. As probabilidades são mínimas de sair sem nenhuma lesão. Então, seria o governo escondendo que aconteceu alguma coisa, ou seria, na verdade, realmente só isso que aconteceu? Eu acho que essa é uma pulga que vai ficar atrás da orelha de todo mundo durante um grande período. E assim, se brincar a vida inteira nossa. Porque, com certeza, se o Lula sofreu algum problema, definitivamente, vocês acham que o governo iria contar isso? Põe aí nos comentários. E vamos falar sobre esse tema. Porque nesses últimos momentos que o Lula tava aí, praticamente internado, aconteceu muita coisa. Mas muita coisa com o STF. E é ministro que quer botar a esposa dentro do TCE. E o Alckmin completamente fazendo uma gafe internacional gigantesca. E hoje eu vou falar pra você o que tá acontecendo no cenário. Então bora lá, deixa o like, compartilha, se inscreva. Hoje é um vídeo mais despojado, um vídeo mais tranquilo pra vocês sobre o que tá acontecendo. Pois é, nos primeiros minutos enquanto o Lula estava internado, o Brasil já começou com uma gafe internacional com o Alckmin, quando foi conversar com o primeiro-ministro eslovaco e confundiu a Eslováquia com Iugoslávia. Um erro que praticamente quando você tá com o primeiro-ministro e é o vice-presidente de um país é uma coisa super grave, né? A Iugoslávia é um país da Europa e a Eslováquia também é um país da Europa, é a Eslováquia. Só que a diferença e o motivo do erro ter sido mais grave ainda, foi que além de ser cometido pelo vice-presidente de um país, a Iugoslávia foi dissolvida na década de 1990. E quando dissolvida, se tornou em outros 6 países. A Eslovênia, a Croácia, Bósnia, Herzegovina, Macedônia, Montenegro e Sérvia. Durante essa visita do premier, no caso, ocorreu aí uma reunião bilateral e foram assinados atos de cooperação, então, entre os países. Sim, a gente já não cansa de ver o quanto o governo Lula consegue cometer esses erros básicos. E tem gente que acha que acaba não interferindo, mas internacionalmente isso acaba sendo uma vergonha para o Brasil. Mas assim, vamos falar de outras coisas que também aconteceram e foram extremamente caóticas para os brasileiros. E foi, enquanto Alckmin estava falando o nome errado de um país, Lula estava internado, estava acontecendo uma coisa interessante. Se aprovado, a esposa de um ministro do governo Lula terá o seu salário de R$40 mil no TCE, Tribunal de Contas do Estado. No caso do estado do Ceará, gente. Vou ler aqui, depois vou explicar minha opinião e o porquê que eu não concordo com isso. Olha, caso seja aprovado para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, a esposa do ministro da Educação, Camilo Santana, terá uma remuneração mensal de aproximadamente R$40 mil. Exemplo da folha salarial de outros colegas da corte, além dos benefícios auxiliares e verbas indenizatórias. Onélia Santana terá essa batina pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Ceará na próxima quinta-feira, então, às 2h30.
Sendo aprovado, o nome dela vai para o plenário. A votação vai ocorrer nas próximas sexta-feira, dia 13, a partir das 9 horas. A coluna apurou que a aprovação dela para o TCE do Ceará é dada como certa, sob reserva de uns deputados da oposição defendeu em que na próxima vaga da Corte de Contas deverá ser ocupada por um deputado estadual, uma vez que a indicação dessa vez é que será feita pela Alessi. Ainda assim, ele disse que irá votar favorável ao nome dela. O ministro da Educação do governo Lula, conforme mostrou o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópolis, articulou a indicação da própria esposa para o TCE, vaga destinada então a Alessi, onde o governador Eumano de Freitas, aliado de Camilo Santana, tem a maioria. O vice-presidente da Alessi, Fernando Santana, é cunhado então de Onélia Santana. Gente, é assim, né? Os indicados para essa vaga, as pessoas podem compor. O TCE é mais ou menos, depende do estado, tá? Vai de 9 a 7, tá? E aí esse número depende aí do estado. E o governador, ele pode indicar parte desses conselheiros. A maioria aí é 1/3 que eles indicam, mas tem que critérios, ou seja, vínculos com o trabalho ou na administração, outra na questão jurídica, tem aí seus critérios, inclusive 10 anos trabalhando aí nessa área. Só que nesse caso, pode dar muito, mas muito sentido mesmo ao nepotismo, que é inclusive um dos grandes problemas. Porque assim, gente, não pode nepotismo. Raciocina a lógica. Suponha-se um cara ganha de deputado federal e ele quer colocar a sua esposa, sua filha ou então qualquer outro membro da sua família de assessor. Isso é classificado como nepotismo, porque obviamente todo mundo olha e a razão não é pelo currículo da pessoa, não é pelo que a pessoa faz, e sim por fazer parte de membro da família, na maioria dos casos. E isso não pode ser feito, inclusive nepotismo cruzado, tá? Que é o quê? Um fulaninho tá lá e quer virar um assessor. Por exemplo, um sobrinho de um deputado. E o deputado, sabendo que não pode praticamente contratar esse sobrinho dele por ser nepotismo, praticamente ele vai lá num amigo dele e fala: olha, faz o seguinte, você contrata ele e eu contrato uma pessoa que você quer. Que assim não vai ser classificado como nepotismo, mas assim, é nepotismo cruzado. É a mesma coisa. Continua sendo, sim, nepotismo. E assim, esse caso que a gente tá vendo gera muita questão. Porque, a gente tem que olhar que o cunhado dela é o vice-presidente da Alessi e o marido dela é um ministro do governo Lula, que obviamente mesmo tem aí grande conexão política com o governador do estado. Provavelmente vai indicar a esposa de um ministro. Isso com certeza gera uma questão e uma dúvida com relação a isso. E não só isso, a gente também tem que falar sobre outra coisa, né? Vamos falar. Eu tenho raiva, tenho, assim, uma certa indignação com isso, que a maioria dos cargos que a gente tem dentro do governo são indicadas por membros do governo ao invés de eleições. Isso, pra mim, é a maior falha que o Brasil consegue ter. Porque tira a autonomia do povo, mesmo que o povo tenha escolhido, escolheu o governador. Tá, mas o povo não escolheu, por exemplo, a pessoa que o governador vai indicar. Isso pra mim é uma coisa que, assim, eu olho e falo que é completamente errada. Mas é o sistema, né? O sistema a gente acaba não tendo como mudar isso. Eu acredito que não seja só eu, mas muitas pessoas questionam isso do porquê que certos cargos dentro do governo, vamos falar assim, né? Certas autoridades acabam não sendo eleitas com voto popular. Ainda mais quando a gente fala de uma democracia. Se for seguir a lógica era para todo mundo ser eleito e não indicado. Uma indicação, ela pode ter vários problemas. Tanto a questão de nepotismo pode vir com outros problemas de politicagem. E aí, daí pra frente, é só ladeira abaixo, né? Só ladeira abaixo. Ou seja, eu literalmente não concordo com isso e acho que é uma ideia muito ruim. Porém, o sistema é daquele jeito, vocês já sabem. Mas você concorda? Tinha que ser, no caso, todos esses órgãos e até mesmo esses cargos eleitos pelo povo, inclusive, né, praticamente, a questão da justiça, ou você acha que não, que tinha que ser realmente indicado por presidentes, indicado por governadores? Põe aí nos comentários. Como eu disse pra vocês, o Lula, né, foi internado, foi levado pro Sírio-Libanês, porque sentiu fortes dores, né, onde ele tinha machucado da última vez. Lembram aquela época caótica, onde o Lula caiu do banquinho e
quebrou a cabeça, né? Então, praticamente foi isso. Eu disse pra todo mundo que ia ter efeitos colaterais, porque é meio lógico, né? A pessoa praticamente, a idade que o Lula tá, a situação como aconteceu e ainda os pontos que deram, a lógica era que teria algum efeito, que isso aí poderia piorar. E me surpreende muito que não tenha causado algo ainda pior. Porque pra quem não sabe, o nível da batida que o Lula teve poderia ter causado várias coisas, como até mesmo a perda da memória. Em muitos casos acontece isso, mas o Lula acabou voltando ao normal, sem nenhum problema e tranquilamente, né? Fez aí as suas atividades normais e tudo continuou, a vida que segue, né? Só que agora deu praticamente um efeito colateral. E isso a gente viu quando chega ao ponto onde o Lula teve aí uma hemorragia, né? E a situação acabou ficando bem pior. Mas acontece que ele fez a cirurgia, tá agora na UTI, em observações, e o processo ocorreu normal. Só que assim, o processo ocorreu normal, mas a situação ali ficou louca, né? Porque teve gente entrando dentro do hospital, na porta, né? Porque não conseguiram entrar falando do Lula, pedindo inclusive o óbito do Lula, tá? A situação foi bem sinistra mesmo. Ou seja, mostra a impopularidade que o Lula tem, até nos momentos que normalmente as pessoas prestam mais empatia, né? Mostrou a popularidade que o Lula acabou tendo nos últimos anos, né? Que ele perdeu aquela fama totalmente de pai dos pobres, amado, o cara que defende a democracia e tá sendo aí praticamente odiado pelos brasileiros e a sua grande maioria, pessoas que são de direita, mas não só de direita. Até tem gente da esquerda que não gosta mais do Lula devido às medidas que o governo vem fazendo, que é uma assim, né? Uma pior que a outra. Eu nunca vi. Inclusive, os próprios comentários, se a gente for olhar nos jornais, acabam sendo uma prova grande disso.